entrevista indo para outra. Estamos aqui com a CM Neto agora, que é vice-presidente do União Brasil e ex-prefeito de Salvador. Boa tarde, vice-presidente. Boa tarde, prefeito. Como prefere ser Boa, chamado? não, tanto faz, Leila, para mim não tem problema nenhum, não. É, acho que ex-prefeito, né? Afinal de contas, de todos os mandatos que eu exerci, é o que eu mais me orgulho, é o que eu ainda mais tenho recordações e uma conexão afetiva e emocional. Bom, mas fique à vontade. Neila, boa tarde, Andresa. Uma Boa alegria poder tarde. bater esse papo com vocês aqui no E Metrópolis. eu quero incluir mais uma pessoa, uma baianinha, sua conterrânea aí, prefeito. A Camila Xavier, nossa repórter, vai participar também da nossa entrevista. Boa tarde, Camila. Boa tarde, boa tarde, prefeito. Obrigada por estar aqui conosco. Prefeito, Boa é tarde, Camila. dia importante. Abrimos o dia hoje com o resultado da pesquisa Quest nessa sexta-feira, com um número impressionante do senhor aí frente ao governo da Bahia. Ficamos realmente aqui impressionados claro, pelo lado positivo, com esse resultado. Hoje saíram resultados para os governos mais importantes aqui do país, dos estados mais importantes do país. E é o que a gente quer saber. O senhor vem aí nessa candidatura como governador do estado da Bahia? Bom, Neila, estou trabalhando aqui para mobilizar a oposição. Eu acho que na Bahia hoje existe um sentimento muito forte de mudança. A desaprovação ao governador Jerônimo Rodrigues é uma realidade, constatada não apenas nessa, mas em todas as pesquisas que aconteceram nos últimos meses, pesquisas de opinião pública. Está 20 anos governada pelo PT. Se a gente fizer um recorte do Brasil, a Bahia é o estado com um mesmo grupo político há mais tempo ocupando o poder, portanto, o mais longevo de todo esse período atual. E eu acho que chegou a hora, sim, de mudança, de algo novo, de construir um projeto diferente para a Bahia. Infelizmente, o nosso estado, ele, depois de 20 anos de governo do PT, é o estado com o maior número de homicídios do país, é o estado com o maior número de desempregados, segundo o CAGED, tem o maior número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Infelizmente, também é o penúltimo colocado em qualidade de ensino, segundo o IDEB. Então, os números do que mais interessa à população baiana são muito ruins depois de 20 anos do PT. E eu acho que isso tudo hoje se traduz num desejo e num sentimento de mudança. Além do que, é claro, a Bahia vai ter uma contribuição importante para uma mudança no Brasil, para a vitória de um projeto alternativo ao PT a nível nacional. E não custa a gente lembrar que o resultado da eleição de 2022 foi decisivo para consolidar a vitória do atual presidente da República. Então, para essas forças que fazem oposição ao PT, será essencial ter um bom desempenho na Bahia. Isso tudo passa pela construção de uma candidatura forte e competitiva ao governo do Estado. Eu ainda não anunciei, Neila, a minha candidatura, mas tenho trabalhado e, naturalmente, tenho essa vontade de disputar a eleição no próximo ano. Prefeito, e ainda falando sobre o cenário da Bahia, como que fica essa possibilidade de talvez um apoio do PSD? O PSD hoje está com o governo do PT, mas não tem nada garantido para 2026. O senhor acha que existe alguma possibilidade do PSD se juntar à União, a uma candidatura do senhor? Vamos lá, Camila. Primeiro que eu separo muito bem o contexto nacional do contexto da Bahia. Eu espero que, a nível nacional, o PSD, a nossa federação e outros partidos estejam no mesmo projeto, que apoiem uma só candidatura à presidência da República. Aqui na Bahia, hoje, o PSD faz parte da base do PT, do governo do Estado. O presidente é o senador Otto Alencar, que é a principal figura do partido aqui em nosso Estado, e também tem o senador Ângelo Coronel. Eles estão com um problema lá, que é dentro da cozinha do PT. Por quê? Jacques Wagner, senador, Rui Costa, ministro da Casa Civil, os dois querem disputar o Senado. E o mandato de Ângelo Coronel vence também no próximo ano, assim como o de Wagner. E Coronel quer continuar na chapa.
Algumas vezes o PT aqui diz que vai fazer uma chapa puro sangue e o PSD reage. Olha, se for puro sangue, a gente vai para a oposição. Não posso trabalhar hoje com esse cenário, porque, afinal de contas, nesse momento o PSD está na base do PT. Caso o PSD queira dialogar conosco, queira integrar uma frente de oposição aqui em nosso estado, eu vou estar aberto ao diálogo. Eu tenho uma relação muito boa e antiga, tanto com o senador Ângelo Coronel, como também com o senador Otto Alencar. Agora, separando direitinho as coisas, eu acho que tem um jogo aí a nível nacional, tem outro a nível local, e vamos ver o que é que acontece. Eu acho que ainda tem tempo. O desenho ele vai ficar mais claro, na minha opinião, no finalzinho desse ano, para o começo do próximo, e é claro, as decisões serão tomadas até março do ano que vem, quando abre e fecha a janela partidária. Perfeito. Vamos falar agora de União Brasil e PP que formalizaram esse casamento nessa semana. Eu só queria explicar, porque aqui o nome do programa não é à toa, viu, prefeito? Contexto. Eu gostei que o senhor falou essa palavra várias vezes, então é bom que reforça aqui. Então a gente explica para as pessoas entenderem um pouquinho, traduz um pouquinho da política. O senhor falou em chapa puro sangue, quando a gente está falando disso, a gente está falando uma chapa que é o mesmo partido, né? De todos os candidatos ali da chapa. Mas voltando aqui para a Federação PP e União Brasil, muito se falou na saída dos ministros desses partidos do governo, né? Tem pelo menos 4 ministros ali que são ou dos partidos ou indicados pelos partidos, e que eles deveriam sair do governo no momento que vocês anunciam ali, né? Formalizam uma frente de oposição ao governo, inclusive com candidatura à presidência da República em 2026, foi bastante constrangedor, os ministros na mesa ali do evento, com todo mundo ali criticando o presidente Lula. Vários dos ministros, né, o Celso Sabino já falou, o ministro das Comunicações também já disse que eles não vão sair do governo. Afinal, eles vão ou não continuar no governo? Primeiro, você já me conhece há muito tempo, sabe que eu sou uma pessoa que tenho palavra e não fico rodeando as circunstâncias. Essa situação é, de fato, constrangedora. Eu não queria estar ali na pele dos ministros que estavam presentes na última terça-feira, quando a gente formalizou a federação, para terem que ouvir discursos. Não foi um discurso, foram todos os discursos, exceto o do presidente Davi Alcolumbre, que procurou ser um pouco mais ali diplomático e tal, mas tirando o presidente Davi, todos os discursos daquele dia foram numa linha de oposição. O que deixa claro que a federação nasce para construir um projeto que não é do PT. Nós não estaremos no palanque do presidente Lula. Essa hipótese não existe. A federação não vai integrar nenhuma chapa ou aliança para uma possível reeleição do atual presidente da República, o que, portanto, torna inevitável a entrega dos cargos. Neto, quando é que isso vai acontecer? Nós já convencionamos internamente, o presidente Rueda, o presidente Ciro e as principais lideranças que, logo após homologação pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é aí onde a federação vai estar oficializada, essa entrega vai ter que acontecer. Vai ser a primeira decisão formal tomada pela federação. Para que ela tenha efeito prático, ela precisa primeiro que a federação exista. E é por isso que a gente deu esse passo para homologar a federação junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora, nós vamos marchar numa direção de oposição ao governo. Isso, inclusive, será percebido no Congresso Nacional. Aliás, eu acho que já deu para ver, né? Inclusive na CPI que foi instalada essa semana, que apura as irregularidades do INSS, estavam ali União Brasil, PP, junto com o PL e outros, para derrotar os candidatos preferidos pelo governo a presidente e relator daquela CPI. Então nós vamos deixar clara a nossa postura, sobretudo no Congresso Nacional, de oposição ao atual governo, e a entrega dos cargos ela vai acontecer ainda nesse ano de 2025. Não há possibilidade da gente topar virar o ano sem isso resolvido. E se algum ministro se negar a sair do cargo, ele pode ser expulso da federação? Se algum ministro se negar, ele vai ter que responder internamente
e há uma previsão no estatuto nosso, já com todas as questões de uma eventual indisciplina partidária, e aí é óbvio que todas as penalidades poderão ser avaliadas. Eu não quero lhe dizer aqui, vai ser expulso, porque uma coisa é forte demais. Os próprios ministros, eu acho que vão se convencer que não tem condições de ficar. E, aliás, eu nem entendo por que o governo, para completar nele, eu nem entendo por que o governo mantém, porque está lá gente nos ministérios que não corresponde a voto no Congresso, que não corresponde à base de apoio. Então, eu acho que isso tudo demonstra desarticulação política extrema do governo, da atual gestão do presidente da República. Prefeito, vários desses partidos, né, que hoje estão unidos aí nessa frente de oposição, né, a gente está falando aqui do União e do PP, mas tem outras siglas também que estão caminhando para isso, já apoiaram um dos governos Lula aí do passado, né? Por que agora o Lula não é mais uma opção desse grupo do centro? Vamos lá. Primeiro, eu não me incluo nessas possibilidades, né? Eu fui 10 anos deputado federal, sempre fiz oposição ao PT, 8 anos prefeito fazendo oposição ao PT. Mas alguns partidos no passado eram governo. O que é que mudou? Mudou o presidente, mudou a forma de governar. A gente hoje tem um governo atrasado, que parou no tempo, que não tem uma agenda para o país, que não compreendeu a mudança da sociedade, da relação das pessoas com a política, né? Um governo que não consegue organizar a sua relação com o Congresso Nacional, um governo que, infelizmente, ao meu ver, cheira a mofo. Então, o resultado, veja, Lula, ele poderia estar fazendo um terceiro governo de uma construção ampla. Não, ele governa para o PT, os petistas. É um governo que só sinaliza para a esquerda. Fato, isso é verdade. E não foi a esquerda nem o PT que elegeu Lula em 22. Quem elegeu Lula foi um conjunto de pessoas que estavam insatisfeitas com o governo anterior. E aí elegeram ele. Mas ele não governa para essas pessoas. O núcleo do governo é todo do PT. Não houve uma agenda, uma discussão ampla. Nunca chamou os presidentes de partido para dizer, bom, a visão de vocês sobre o caminho da economia, sobre as reformas estruturantes que o Estado precisa. Como é que a gente vai aumentar a produtividade do governo? Nada disso foi colocado à mesa. Então, foi natural o distanciamento e agora está aí o resultado, onde boa parte dos partidos de centro se juntam. E a minha defesa é que a gente procure colocar no mesmo palanque no ano que vem todos os partidos do centro à direita, em torno de um único projeto. O presidente Lula, a ministra Gleisi estão chamando, né, esses partidos do Centrão para tentar conversar e não perder esse apoio, mais ou menos, né? Porque, como o senhor bem colocou, eles não têm apoio ali no Congresso, estão perdendo ali nas votações. Existe alguma forma de o governo ainda recuperar esse apoio do centro? Lembrando que o governo tem muito dinheiro em caixa ainda para emenda, e emenda é uma coisa que brilha os olhos aí, principalmente desse grupo, né, deputado? Andresa, veja, eu acho difícil essa recuperação. Honestamente, eu acho bem difícil. Porque um governo que até hoje desprezou o bom diálogo da política. E aí, veja que fórmula antiga. Não, vamos dar ali o Ministério A, o Ministério B e está resolvido. Não está resolvido porque as coisas mudaram. Então, eu não vejo essa hipótese, não acho que o governo está disposto a ceder em agendas importantes. Compreender, por exemplo, que a gente não pode topar aumento de imposto sem que antes o governo reduza o tamanho da máquina pública, que o governo apresente economia de gasto público, menos com a máquina e mais com o cidadão. Então, o governo quer que o Congresso vá dando cheque em branco e não faz a sua parte. Eu realmente não vejo um caminho de recuperação desse diálogo. Agora, quero dizer também o seguinte, ninguém aqui está disposto a jogar contra o país. Se forem medidas bem justificadas, conversadas e discutidas, é claro que a União Brasil e outros partidos vão dialogar, mas não em torno de apoio político, não espere adesão automática, ou mesmo que a chantagem por emendas e cargos vai levar ao apoio desses partidos, porque isso eu acho que não vai rolar.
E o governo tem algumas pautas importantes para ele, que ele pretende aprovar no Congresso. Dentre elas tem a medida provisória complementar ao aumento do IOF, outras pautas, outros projetos arrecadatórios. Todos esses projetos do Haddad, o senhor acha que a União pretende derrubar? Camila, a gente tem discutido internamente hoje uma maioria que se consolida dentro do União Brasil para ter uma posição contra qualquer aumento de imposto. A nossa tendência é votar contra as medidas que signifiquem aumento de impostos, até que o governo apresente uma disposição de discutir questões estruturais, né? Se o governo quisesse discutir a reforma da máquina administrativa, como acabar com privilégios indevidos no judiciário, como equilibrar melhor as contas da Previdência, ou seja, como mexer na base, nós estaríamos dispostos sim a fazer. Agora, aumentar imposto para cobrir rombo de um governo que está gastando mal, que está desperdiçando dinheiro, eu acho que aí não vai acontecer, e a tendência do União Brasil é se posicionar contra qualquer tipo de proposta de aumento de imposto. Perfeito. Vamos para o outro lado agora do espectro político, que é a direita. O quanto que o Jair Bolsonaro vai influenciar nessa construção de candidato desses partidos, já que o senhor diz que quer pegar todo o centro-direita, né, e colocar num palanque só. Qual que é o peso do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa definição? Andressa, vamos lá. Primeiro, ele tem um peso, é inquestionável, nesse campo de oposição ao PT, a liderança política que individualmente possui o maior número de votos, o maior apelo eleitoral, o maior capital eleitoral é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa é uma constatação, ao meu ver, até óbvia. É impossível você querer juntar todo mundo sem levar isso em consideração e sem, naturalmente, ouvir as opiniões e dar espaço para que o ex-presidente possa se manifestar dentro desse contexto. Agora, uma coisa é respeitar a liderança do ex-presidente, reconhecer que ele tem um grande capital político e que, portanto, também influenciará nesse processo. Outra é deixar que essa escolha aconteça exclusivamente por uma pessoa ou pela vontade individual de quem quer que seja. Não pode ser a minha, não pode ser a do Ciro Nogueira, não pode ser a do Valdemar, não pode ser a de ninguém. Tem que ser uma escolha coletiva que traduza um nome, primeiro, que represente esse contexto, que possa furar a bolha da direita. A gente não tem condições de ficar preso exclusivamente ao campo da direita. É preciso conquistar votos do centro, pessoas que estão desiludidas com Lula, pessoas que votaram em Lula, mas não são petistas e que podem voltar para o campo de cá. Então, a escolha tem que passar por essa avaliação de critérios e, ao meu ver, todo mundo sendo ouvido, os partidos sendo ouvidos. O ideal é que isso ocorra entre o final desse ano e o começo do próximo, e eu repito, defendo uma candidatura única a presidente da República. E é possível, sim, temos alguns nomes que, ao meu ver, podem traduzir algo que dê conforto para quem é mais ao centro, para quem é mais à direita, respeite a liderança e o peso do ex-presidente Bolsonaro e permita uma construção mais ampla para 2026. O senhor reconhece que o Tarcísio é o principal nome hoje? O Tarcísio, eu acho que é um dos nomes. O Tarcísio é um dos nomes. Eu acho que o Tarcísio, sim, pode atender esse perfil, mas não é o único. E aí eu fico, às vezes, preocupado, porque cria-se uma expectativa muito grande em torno da candidatura do governador Tarcísio. Sabe efetivamente se vai ser ele o escolhido, se ele vai renunciar, se os partidos vão todos caminhar na direção dele. Eu acho que ele é um nome, agora temos outros. O nome, por exemplo, do União Brasil hoje é o nome do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que, ao meu ver, reúne todas as condições para, por exemplo, ser essa pessoa. Ele tem esse perfil. Um governador que é considerado o melhor do Brasil em gestão, essa pesquisa confirmou, tem experiência política, espírito público, conhece o país, está disposto, determinado. Então, eu acho que a gente tem alguns nomes, Cid é um nome, Caiado é um nome, temos outros que já são especulados. O que importa é a gente ter a capacidade de deixar os interesses individuais de lado e criar uma convergência, que, ao meu ver,
em qualquer um desses nomes, se estivermos unidos, o campo do centro à direita é favorito para vencer as eleições no próximo ano. Essa especulação de que o Ciro Nogueira possa vir como vice do Tarcísio, essa é uma especulação que ela pode ter corpo e pode seguir? O Ciro é hoje co-presidente da nossa federação. Graças à participação e à habilidade política dele, nós conseguimos produzir, com a presidência também de Antônio Rueda, a Federação União Progressistas. Ciro é uma pessoa muito benquista na política e, portanto, será um nome em qualquer jogo ou cenário desse. Já se está discutindo o vice? Claro que não. A minha experiência mostra. Vice é uma coisa que depende muito do contexto, depende muito das arrumações políticas, do perfil que se quer para a chapa mais adiante. O nosso desafio será começar a discutir o candidato, o nome que vai representar esse conjunto. Depois que escolher o candidato, para escolher o vice ainda tem mais tempo, aí não é uma decisão que precisa ser tomada imediatamente. Ciro é um bom nome para qualquer coisa, para ser candidato ao Senado, para ser candidato a vice, para ser candidato a qualquer posto, ele tem experiência e preparo para isso. Mas não dá para a gente atropelar. Primeiro vamos discutir quem é o candidato a presidente, depois a gente pensa em quem é o vice. Prefeito, com relação à pauta da anistia, esse grupo já se falou que não vai apoiar, em público diz que vai, mas nos bastidores diz que não vai. Afinal, vamos falar aqui do União Brasil e do PP, porque virou uma federação, então acho que dá para falar dos dois partidos como um todo. A ideia do partido é apoiar a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro? Vamos lá. Primeiro, eu acho que cada parlamentar, e não é só no União Brasil, isso em todos os partidos, cada um vai ter a liberdade de se posicionar, vai ter a liberdade de votar de acordo com a sua consciência. Acho que essa é uma questão que tem muito a ver com a visão de cada parlamentar sobre as coisas que aconteceram, sobre o estágio em que estamos e sobre para onde vamos. Muitos parlamentares do União Brasil assinaram a lista que passou, que foi coordenada pelo deputado Sóstenes, que é líder do PL, aquela lista de urgência para a inclusão do projeto na pauta da Câmara dos Deputados. Então, muitos votaram a urgência. Talvez esse seja um indicativo de apoio. Agora, o debate sobre esse tema não foi trazido de uma maneira direta para dentro do partido. Poderá vir a ser, talvez, mas eu entendo que essa vai ser uma posição muito de cada parlamentar, de acordo com a sua consciência e o seu julgamento sobre o tema. Ou seja, resumindo aqui para quem está em casa, os partidos vão liberar os parlamentares para cada um votar como quiser e aí não se comprometem como partido com essa agenda, né, prefeito? Mas vou passar aqui a palavra para Andrés, eu não queria, não, só para fazer uma observação, veja, esse tema não foi ainda discutido no União Brasil. Tá. Então, a conclusão a que você chegou, ela talvez não esteja ainda adequada para esse momento. Primeiro, preciso saber se o partido vai trazer esse debate para tratá-lo de maneira coletiva e única, ou se vai seguir esse caminho. Eu acho que a tendência é seguir o caminho de permitir que cada parlamentar se posicione. Agora, tudo no seu tempo. Como a matéria ainda não foi incluída na pauta, não sabemos quando será, então é preciso esperar um pouco. Por isso é que eu estou fazendo uma observação sobre a conclusão que você chegou. Tá, eu só quero colocar um ponto que a gente ouve muito, até para o senhor esclarecer, de que não há interesse desse grupo, né, da centro-direita, de que o Bolsonaro volte para o jogo, de anistiá-lo para que ele volte para o jogo, porque o Bolsonaro vem muito contaminado por todas essas questões golpistas, isso tudo que o país está acompanhando, e que para o PT o ideal seria ter como adversário o Bolsonaro. Esse raciocínio está correto? O centro-direita não é pior se o Bolsonaro for se estiver no jogo, né, de volta para o jogo? Olha, só a anistia poderia dar isso a ele? Eu acho que isso é muita especulação, me perdoe, Andresa, porque, por exemplo, você falou, para o PT o ideal seria enfrentar Bolsonaro, mas o PT está lutando todo dia para
manter Bolsonaro inelegível e prender Bolsonaro. Aí você, então, assim, eu acho que é muita especulação, é uma teoria às vezes que quer elaborar coisas que não são exatamente as reais, né? Eu gosto de trabalhar na política com fatos mais concretos e situações mais palpáveis. Então eu não entro nesse tipo de avaliação de especulação, porque às vezes eu acho que ela é muito complexa e nem sempre é a realidade, Tem entendeu? muito ccc, né, nessa pergunta. Pois é, Tá exatamente. bom. Perfeito. E em relação ao Ciro Gomes, a presença dele no evento do PP e do União surpreendeu algumas pessoas, mas existe uma possibilidade de ele se filiar também à União ao invés do PSDB. Ele seria um bom nome para concorrer ao Senado, ao governo? Como é que está esse diálogo com o Ciro? Olha, Camila, primeiro todos nós ficamos muito felizes de ver o Ciro empolgado em voltar a participar dos debates políticos e mesmo do processo eleitoral de 2026. Ele esteve no nosso evento, discursou no nosso evento, à noite participou do jantar realizado por Rueda, que, aliás, foi um momento muito importante, um jantar com 11 governadores, 6 presidentes de partido, alguns prefeitos de capital. Ciro estava lá e a gente sente Ciro renovado e com muito interesse de participar desse jogo eleitoral. Acho que o caminho dele vai ser exatamente no Ceará. A gente, inclusive, já abriu as portas, se ele quiser vir para a federação está de portas abertas para filiar o ex-ministro Ciro Gomes. Nós já estamos inicialmente dando um passo, que é de filiar o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que é uma hipótese de disputar o governo do Estado. Roberto está vindo para a União Brasil, estamos marcando para os próximos dias a filiação dele lá em Fortaleza. Ele vem hoje como pré-candidato ao governo. E é uma pessoa muito ligada ao Ciro. Se amanhã ou depois as coisas evoluírem, ou se eventualmente lá no Ceará eles acharem que o Ciro pode ser um nome, eu não descarto essa possibilidade de jeito nenhum. E se o Ciro topar uma filiação também na federação, para a gente seria motivo de alegria, e a gente está de portas abertas para esse retorno do Ciro ao contexto político, e ele pode ser tanto candidato ao governo, como pode ser candidato ao Senado. O nome que inicialmente nós vamos trabalhar é o de Roberto Cláudio para o governo, mas sem excluir a possibilidade do Ciro. É um novo mistério político no Brasil, né, Andresa? A gente vem falando que ele é a noiva cortejada aqui pelos partidos. O Ciro está com um probleminha ali no PDT, então o PSDB está cortejando o Ciro e agora vem o União Brasil. Acho que o PSDB vai ser atropelado, mas a gente vai acompanhar isso aqui no dia a dia da política. Prefeito, muito obrigada, viu? Obrigada pela gentileza de falar conosco. Falamos sobre muita coisa, sobre eleições, sobre federação, sobre nomes importantes agora no cenário político. Obrigada mesmo, viu? Te esperamos mais vezes aqui no Contexto. Obrigado, Neila. Obrigado, Andresa, Camila. Uma boa sexta-feira para todo mundo. Fiquei muito feliz de participar aqui do Contexto e estou sempre à disposição para participar desse bate-papo com vocês. Um forte abraço e um bom final de semana aí para todo mundo que nos acompanhou. Tchau, tchau. Obrigada.